Fala aí pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal. A gente fala um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Vamos começar o ano aqui falando um pouco sobre algumas notícias que eu julgo serem importantes aí no Vasco da Gama, com relação principalmente ao time do Vasco, né? Time do Vasco esse que está se reforçando, mas se reforçando um pouco mal, pelo menos na minha opinião. Até porque são jogadores que estão chegando aí para o Vasco da Gama que não passam confiança nenhuma de que o Vasco será reforçado e será um time forte. São contratações de oportunidade de mercado. E aí, em meio a tudo isso, a gente tem aí a notícia, segundo uma galera aí, de que o Payet, por exemplo, pode ter seu vínculo estendido com o Vasco da Gama. Payet que divide opiniões dentro do Vasco da Gama, né? Uns querem ele longe pelo alto salário que ele tem, outros já defendem aí a permanência dele, independente de salário ou não. Mas a verdade é que para mim o Payet já deu. Eu vou trazer para vocês aqui a informação correta sobre o Payet. Vamos falar também sobre o Verratti. Verratti que parece que todo mundo quer o Verratti agora, né? Agora dizem aí que surgiu um time da Major League Soccer, surgiu uma proposta da Major League Soccer pelo Verratti. Então a gente vai colocar para vocês aqui e debater um pouco sobre isso. Beleza? Então eu peço para vocês, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para dar aquela moral aqui para o nosso conteúdo chegar para mais pessoas. Beleza? Tendo dito isso, bora começar o vídeo. Então, pessoal, a gente já começa aqui, ó, mostrando para vocês o Verratti e tem uma notícia aí, segundo uma galera, de que o Verratti tem uma proposta em mãos da Major League Soccer. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para o empresário do Verratti, staff do Verratti, qualquer coisa que você quiser falar aí, vai aparecer para poder desmentir essa notícia, tá? Porque é uma notícia meio sem sentido, porque o Verratti, segundo informações, teve propostas até melhores para deixar o Vasco da Gama e Verratti indo para a Major League Soccer, eu acho que você pode ficar despreocupado, porque hoje o Verratti no Vasco, ele é o capitão do time em determinadas situações, ele é titularíssimo, ele recebe um bom salário, quer até uma valorização, mas recebe um bom salário. A torcida gosta dele, ele é identificado com a torcida. Então não creio que o Verratti largaria tudo para ir jogar na Major League Soccer, tá? Só que tem um porém também. Se pagarem a multa do Verratti, o Verratti sai. Se pagar um bom dinheiro para o Vasco não vai segurar o jogador caso o jogador queira ir. Coisa que eu duvido, tá? Porque esses times da Major League Soccer, eles estão vindo aqui tentar pegar jogador praticamente de graça do Vasco da Gama. Essa é a verdade. Então, sobre essa história aí, dizem que o Verratti tem a possibilidade de ir para um time da Major League Soccer. Vamos aguardar. Segundo os próprios caras que deram essa notícia aí, falaram que se surgir atualizações, eles vão trazer lá no canal deles lá. Então, o que nos resta é aguardar, mas por hora o Verratti tem contrato, por hora, dia 6, o Verratti se apresenta, por hora o Verratti é do Vasco, beleza? Essa é a informação. E aí agora a gente vai passar aqui para o Payet, tá? Vamos falar um pouco sobre o Payet aqui também. Bom, então tá aqui na tela para vocês a notícia aqui envolvendo Dimitri Payet, que é o seguinte, segundo esses caras aqui, ó, o que que acontece? O Vasco, né, estuda ali, começa a discutir ali a situação de uma extensão ali de contrato para o Payet. A gente sabe que o contrato do Payet termina, tá? Termina em março, se não me engano, em maio, termina em maio, e o que que acontece? O Payet está indo embora. O Payet hoje é um custo para o Vasco, porque ele não rende o suficiente dentro de campo, e ele, por exemplo, ganha muito dinheiro, tá? Ganha muito dinheiro para não render o suficiente. Então, cogitou-se a saída do Payet por parte da torcida. A torcida começou a abraçar a ideia de que o Payet deveria sair do Vasco. Mas, segundo esses caras aqui, eles têm a informação, que eu duvido um pouco, que o Payet pode estender seu contrato aí baixando o salário. Ou seja, segundo a matéria aqui, ó, a possibilidade seria do francês diminuir seu salário e receber o atual contrato de forma diluída até dezembro. Receber o salário de forma diluída até dezembro.
Cara, eu não acredito muito nesse tipo de informação porque eu acho que ninguém rasga dinheiro. O Payet ganha muito dinheiro no Vasco. Não faz sentido para o próprio Payet o Vasco renovar com ele ganhando menos dinheiro do que ele ganha. A verdade é que o jogador pode ser identificado, pode gostar do Vasco, pode dizer que ali é a casa dele, mas quando se fala de dinheiro, o dinheiro sempre vai falar mais alto com relação a algumas coisas. Então essa situação do Payet aí é perigosa, mas a gente tem que analisar, tá? Eu particularmente acho que o Payet tem que sair do Vasco. Tá? Ah, o Payet no ano 2025 começou a fazer um monte de gol, rendeu. Aí, tá vendo? Vocês que são os críticos. Não, cara. Eu acho que hoje, pelo que o Vasco, pelo que o Payet oferece ao Vasco, a permanência dele no Vasco é uma incógnita, é um risco. A gente não sabe se o Payet vai desenvolver bem no ano de 2025. A gente não sabe. E ele é um jogador muito caro. Bem verdade é que se quisesse enxugar a folha, Payet seria o primeiro a meter o pé. Tá? Essa é a verdade. Então, não sei o que você pensa. Você pode deixar aqui nos comentários o que você pensa. Payet, fica ou não na sua opinião? Uma outra coisa que você pode deixar aqui também para poder dar aquela ajuda para a gente. Verrete, você acha que permanece ou você acha que vai embora para a Major League Soccer? Então, tem algumas coisas que a gente precisa falar aqui e essa situação é uma delas, beleza? Então tá aqui duas notícias para vocês aqui, só para a gente trocar uma ideia. Lembrando que vamos voltar com os vídeos frequentes aqui, vamos fazer live frequente também. Então é importante que você, por exemplo, dê sua moral aqui, deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Beleza? Valeu, fui e até o próximo vídeo.